Então tá, Virginia, contigo então. Então tá, vamos começar. Terceiro dia do nosso curso, Lei da Mediação, artigo por artigo. Hoje são 48 artigos e nós vamos começar o 24. Então, na verdade, nós fizemos metade da lei em 2 dias e temos a outra metade em um dia só. Na dinâmica hoje, vamos continuar como nós estávamos, paramos no artigo 24, que é da mediação judicial, depois, que é a terceira sessão do primeiro capítulo, depois vamos passar para a quarta sessão do primeiro capítulo, que é a confidencialidade e suas exceções. Como eu falei, a confidencialidade tem por si só uma importância tão grande que uma sessão só para ela. E aí depois nós vamos entrar na parte da autocomposição com a administração pública. Vamos seguir essa nossa sistemática e eu ia pedir para vocês, dado esse volume que nós vamos ter da autocomposição com a administração pública, que nós deixamos para fazer as perguntas dela no final, porque é muito provável que vocês vão ter dúvidas, mas que nos artigos seguintes eles serão respondidos, tá? Porque os artigos, eles trazem uma ideia e depois a exceção. Eles trazem uma ideia e depois uma exceção. Então, é bem possível que alguma dúvida, que é justamente essa exceção, vai ser respondida mais adiante, tá? Virginia, só vou perguntar para o pessoal se vocês receberam o link da aula de ontem. Tá? Depois vocês verifiquem os e-mails. Recebeu? Então tá ok. Sim. Uhum. Caso alguém não tenha recebido, só colocar ali no chat e depois eu vejo se teve algum problema nos e-mails e por que não recebeu. Essa comunicação que for ocorrendo agora durante essa aula, o Lucas vai colocando ali no chat com vocês, tá? Deixa eu fazer o meu compartilhamento. Então, aqui onde paramos, aqui. Então, chegamos à nossa querida mediação judicial. Ontem eu abri aqui, mostrei para vocês como é que funciona aqui no estado do Rio Grande do Sul com relação à mediação pré-processual, né? Que ela já existe essa possibilidade dela desde a Resolução 125 de 2010, é uma disposição do artigo 8º da resolução, e que restou daí levada à lei, fosse tanto aqui na Lei 3.140 de 2015, como no próprio Código de Processo Civil, no artigo 165 do CPC. O que ele diz? Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, os nossos SEJUSCs, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar e orientar e estimular a autocomposição. Esses programas são, por exemplo, as oficinas de parentalidade, tá? E existem alguns trabalhos feitos na parte de justiça restaurativa, também feito pelos tribunais. Parágrafo único. A composição e organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observado as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, são os NUPEMEX, né, que criam esse regramento de como os SEJUSCs serão organizados. Os SEJUSCs, quando tem todas as questões relativas às mediações, eles se reportam ao NUPEMEC. Artigo 25. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no artigo 5º dessa lei. O que nós temos aqui? Ele não é previamente escolhido, as partes não sabem antecipadamente quem serão os mediadores, mas igual elas precisam aceitá-los, tá? Essa vinculação vem lá também no 168 do CPC, o que acontece? Ela possibilita as partes que, de comum acordo, escolham o mediador, e se não for feito assim, se não forem elas a escolherem, o tribunal vai indicar. E tanto que as possíveis questões, muitas vezes, de impedimento de suspeição só são verificadas quando da sessão de mediação. Mas a lei já trouxe essa possibilidade, já, né, se antecipou dizendo que isso é possível, elas não precisam ser previamente aceitas, vão ser aceitas ali, né, naquele ato da declaração de abertura, como nós dizemos, que é onde há a construção de rapport entre mediandos e mediadores, né, e onde nós colocamos as questões de impedimento de suspeição.
Artigo 26. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as hipóteses previstas nas leis 9.099, de 95, e 10.259, de 2001. Parágrafo único. Aos que comprovarem insuficiência de recursos, será assegurada a assistência da Defensoria Pública. Essas duas leis são as que falam dos JECs, né, federais e cíveis, que dá aquela exceção da presença do defensor público, né, no comparecimento das sessões. Aquilo que eu falo também, o fato da lei possibilitar que o defensor não compareça não significa que seja bom que ele não compareça. Né? Nós percebemos na prática, nas mediações judiciais, que o defensor público faz muita falta, especialmente quando nós estamos frente a mediandos em estado de vulnerabilidade. Realmente, a falta de assistência do defensor público, a falta de presença do defensor público na sessão, dificulta muitas vezes o bom andamento. O que nós podemos comparar aqui com o Código de Processo Civil? Nós estamos no capítulo 1º, que trata da mediação entre particulares, estamos na seção que fala de mediação judicial, aquela mesma que é tratada no CPC. Aqui nós temos uma pequena diferença, em que aqui diz que as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores. Já o parágrafo 9º do artigo 334 do CPC diz que as partes devem estar acompanhadas de advogados ou defensores. Então, né, podemos nos seguir, né, de forma mais objetiva no que trata, assim, no poder da palavra. Existe uma grande diferença entre ser assistido e ser advogado. Tu pode ser assistido por um advogado, tu ter um advogado que te represente, mas ele não está te acompanhando. Mas pelo artigo 9º do artigo 334 lá do CPC, as partes deveriam estar acompanhadas na sessão, né, por um advogado, não simplesmente ter a assistência deste profissional. Na prática, tem-se visto muitas mediações ocorrerem sem a presença do advogado, né, de partes, principalmente naquelas mediações que vêm pelo artigo 334, é muito comum que o réu da ação ainda não tenha constituído um advogado quando da sessão de mediação, né, que ela ocorre como? A parte entra com a ação, a parte autora, a parte recebe a contrafé, né, é citada para aquele processo e recebe o convite para participar da sessão. Ela ainda não é o momento dela apresentar a defesa, e neste momento ela vai para a mediação sem a assistência, não apenas o acompanhamento, mas sem a assistência de um advogado. Considerando que a mediação é conduzida, nós primamos pela vontade das partes, se elas se sentem confortáveis, elas participam do procedimento, mas precisamos estar atento ao que diz a lei. Não podemos esquecer o que diz a lei, certo? Então, essa diferença nessa redação entre a lei da mediação, entre a lei 3.140 de 2015 e o Código de Processo Civil. Eles são muito congruentes, mas existem, como eu falei lá na primeira aula, algumas pequenas divergências. O artigo 27. O artigo 27 praticamente repete a mesma coisa que diz o 334 CPC. A ideia é a mesma. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação. Como eu falei, tão logo o processo seja ajuizado, seja distribuído, né, deveria já ser marcada essa audiência de mediação, essa sessão de mediação, audiência de mediação, antes mesmo de se receber a contestação. Na prática, nós estamos vendo qual é a melhor opção. Hoje, em algumas reuniões que eu venho participando, tem sido muito levantado a ideia de seguir o processo para mediação depois da contestação, onde ambas as partes têm mais conhecimento dos fatos e inclusive, do que pode acontecer no processo. Eu, pessoalmente, acho muito válido, especialmente em termos de BATNA, né? BATNA é a alternativa que tu pode ter caso tu não faça um acordo na mediação, e tu tem muito mais informações a partir do momento que tu tem a contestação.
é uma opinião pessoal minha, eu percebo que a própria condução de uma mediação se torna mais fácil nesse sentido, e quando eu estou na posição de advogada, eu também percebo que nós temos mais informações para saber que podemos negociar, né? Então, considerando também que um dos princípios da mediação judicial, que está lá no 166 do Código de Processo Civil, é o princípio da decisão informada, acho que isso reforça, né, e favorece muito ter as informações da contestação, né, e provas que o acompanham na hora de se ir para uma mediação. Artigo 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias, contados a primeira sessão, salvo quando as partes de comum acordo requererem sua prorrogação. Parágrafo único. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. O caput do artigo traz aquela mesma ideia de 60 dias, que no Código de Processo Civil fala em 2 meses, né, que nós já tratamos antes, que se for necessário se prorrogar o prazo, pela ideia do negócio processual do 190 do CPC, é perfeitamente possível. Mas, como diz aqui, tem que ser por comum acordo e as partes devem requerer essa prorrogação. Vamos lembrar que nós estamos na mediação judicial, ou seja, aquela que ocorre dentro do Poder Judiciário, né? Aqui não faz nenhuma distinção se ela vem a ser uma pré-processual ou uma processual, mas imaginando que nós tenhamos um processo que ficou suspenso, como nós estudamos na aula de ontem, ele deveria continuar se após esses 60 dias, se não houver o pedido das partes. Então, para que o processo continue suspenso e as partes possam seguir no procedimento autocompositivo, é importante, né, elas requererem essa prorrogação. Aqui no parágrafo único, nós temos uma curiosidade. Vocês viram que pela redação dele, tão logo tem um acordo, o processo será arquivado, e para que haja homologação judicial, aqui diz que as partes devem requerer. Ó, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença. Né? É diferente a ideia do que traz aí o CPC. Nós estamos falando de mediação judicial, mas o CPC, quando fala em mediação judicial, no termo de acordo, lá no 334, parágrafo 11, ele diz: a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. O CPC não diz que não exige esse pedido das partes por homologação. Pode ser um pouco de preciosismo na interpretação do artigo, nas regras de português, na interpretação de texto aqui, mas eu acho importante nós observarmos esta pequena diferença de redação, que pode causar, sim, né, interpretações divergentes, conforme a vontade do seu leitor. Então, essa diferença que aqui, na lei da mediação, parágrafo único diz que, então, após o acordo, os autos serão encaminhados para o juiz que determinará seu arquivamento e exige, né, e diz que as partes deverão requerer a sua homologação para que ela ocorra, diferente do CPC. Artigo 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas as custas judiciais finais. Com relação às custas judiciais finais, muitas vezes eventuais pendências que ficam, né, no recolhimento das custas. Essa mesma redação, essa ideia de redação, na verdade, não é exatamente a mesma, ela também vem no CPC, no parágrafo 3º do artigo 90, que diz que se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, tá? A diferença que nós temos aqui é que ele fala em transação, ele não diz no CPC necessariamente que é mediação, certo?
enquanto a lei da mediação fala que é o caso da solução por mediação. O CPC deixa mais ampla essa possibilidade, né? Que eu entendo que dá uma interpretação, inclusive, se for negociação direta entre as partes sem o uso do mediador. Assim, nós passamos, então, por essa primeira parte, por essa parte da mediação judicial, né? Que eu vejo que é mais comum a todos, né? Eu acredito que todos que estão aqui devam já ter conhecido, já ter vivenciado, sejam os mediadores, sejam os advogados, tendo em vista que, desde 2015, ela faz parte, ele é um procedimento dentro do processo. Então, nós já sabemos que ela irá ocorrer, né? Eu acho que, com relação à mediação judicial, eu não teria mais pontos a colocar. Apenas agora, nesse ponto da seção 4, que fala da confidencialidade de suas exceções, nós vamos ter na verdade, eu acho que é um ponto que se torna realmente meio controverso, porque, como eu falei, nós analisando a estrutura da lei da mediação, esta seção, ela está solta, ela não está vinculada à mediação judicial ou à mediação extrajudicial, o que eu interpreto que ela caberia para qualquer dos procedimentos, né? E o que aqui ela trata, então, quando ela fala em confidencialidade e as exceções à confidencialidade? Artigo 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Certo? Então, aquilo que nós vemos, o que vai por termo, é apenas aquilo que foi acordado pelas partes, e inclusive situações que seriam objeto de confidencialidade, se as partes não quiserem que seja, elas devem acordar nesse sentido, isso é muito importante, né? Elas precisam querer isto. Qual seria um exemplo do que seria essa exceção? Vamos dizer que as partes decidam que elas têm um problema numa obra, mas elas não se sentem ainda seguras para mediar e tentar uma autocomposição porque faltam informações e elas decidem chamar um técnico, um perito, para fazer um levantamento, para fazer um laudo. O perito faz esse laudo, né? A partir dele vai se trazer daí os critérios objetivos para a negociação, mas ainda assim elas não chegam no entendimento. E a mediação vai ser encerrada sem acordo. Mas esse laudo que elas fizeram para a mediação, elas querem aproveitar no processo, elas vão usar este laudo no processo e elas concordam com isso. Então, é plenamente possível que elas acordem neste sentido. Vocês lembram que o artigo 190 lá do CPC trata do negócio processual, diz que as partes podem acordar como o processo que trata de direitos disponíveis, de direitos passíveis de autocomposição, que elas podem acordar o procedimento? Aqui é uma possibilidade, né? Então, nós vamos ter um termo de entendimento, sem um acordo, mas com entendimento com relação a determinados pontos de como o processo judicial delas vai prosseguir, inclusive no aproveitamento de um documento criado na mediação, né? Nesse caso do exemplo dele, desse laudo. O CPC também traz essa referência, quando lá no artigo 166, parágrafo 1º, quando ele diz: a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Então, via de regra, tudo é sigiloso, salvo se as partes determinarem ao contrário, tá? Bom. Parágrafo 1º do 30. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, seus prepostos, advogados, assessores técnicos
e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando. Bom, falamos aqui primeiro do CAPT. Os próprios prepostos da empresa é muito comum, às vezes, irem prepostos diferentes, em sessões diferentes. Vamos dizer o seguinte, que fosse necessário numa mediação, isso não acontece na mediação judicial, tá? Pelo menos eu nunca vi, mas na mediação privada tu chama, esse exemplo que eu dei tem um laudo, e daí nós chamamos esse engenheiro, o perito que fez esse laudo, para ele explicar para as partes o que está escrito naquele laudo, por ser um documento técnico, muitas vezes elas não entendem. E ele vem para a sessão de mediação como assessor técnico, ele é essa pessoa que está elencada ali, os assessores técnicos. Aquilo que for tratado, a ele também cabe este dever de confidencialidade, certo? Então, essas são as demais pessoas que estarão envolvidas no procedimento de mediação, além do mediador, das partes, prepostos e advogados. Tá? É o mais comum que a gente acaba verificando. E aqui no parágrafo 1º, uma coisa que é importante é que ele traz a extensão desta confidencialidade, certo? O que vem na mediação que não pode sair da mediação? E nós temos, então, aqui 4 exemplos, certo? E eu vou querer depois trazer dentro desses exemplos uma reflexão do que eles estão trazendo. Inciso 1º, declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte a outra na busca de entendimento para o conflito. Aquilo que nós falamos que as propostas lançadas na mediação não são vinculativas, certo? Nós fazemos muitas vezes um brainstorm, né, trazendo muitas ideias, soluções criativas, não significa que isso vai ser vinculado ao processo. Por isso, é muito comum advogados pedirem para lançar as propostas no termo. Vamos registrar as propostas no termo. A lei diz que essas propostas estão abrigadas por essa confidencialidade. Então, às vezes, para quem é mediador, não consegue justificar ali o porquê não é lançado, aqui está o motivo, pelo que diz o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.140 de 2005. Tá? Lembrando que, salvo se as partes dispuserem ao contrário. Isso aí já está lá no caput. Tá? Vamos ler. Nós não podemos ler os dispositivos de forma isolada, nós temos que entender onde que eles estão inseridos. Inciso 2º, reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. Vamos dizer que durante um procedimento de mediação, uma mediação familiar, uma das partes realmente admite que foi muito negligente com relação ao filho, certo? Isso não vai para o termo, gente. Esse reconhecimento desse fato está abrigado pela confidencialidade disposta no artigo 30, certo? Porque nós dizemos que não existe confissão na mediação. Por quê? Por causa disso. Qualquer reconhecimento de fato está sobre o abrigo da confidencialidade. Por isso que o mediador tem que ser um terceiro neutro imparcial sem poder decisório, porque senão ele vai ficar vinculado. A gente não pode simplesmente deixar de ver, como nós dizemos, né? Depois que tomou o conhecimento, se tu dizes isso numa audiência, vai ser lavrado no termo. Na mediação, não, em razão dessa disposição legal. Inciso 3º, alcança a confidencialidade a manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador. E esse é o grande ponto controverso que eu acho nesse artigo. Por quê? Porque, pelo CPC, lá no artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º do CPC, ele faz a distinção entre a função do mediador e do conciliador, e nessa distinção
nós podemos interpretar que o mediador não propõe, ele apenas auxilia as partes a chegarem a um entendimento. Só que pela redação do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.140 de 2015, que diz que a confidencialidade alcança a manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador, eu entendo que o mediador pode apresentar uma proposta que pode ser aceita ou não, e essa manifestação de aceitação ou não é que não será levada, né, para o termo. Então, fica aquela ideia se o mediador pode ou não pode sugerir, pode ou não pode propor, considerando, como eu falei, que a seção 4 está solta dentro do capítulo que trata da mediação entre particulares, então ela caberia aos dois procedimentos. Então, eu vou deixar esse ponto de reflexão para vocês, né? Se o mediador poderia ou não poderia propor, considerando o que traz a lei da mediação. E o inciso 4º, que diz que o documento é preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Como eu dei o exemplo, né, daquele laudo, né? Se o laudo foi produzido apenas para aquela mediação, ele não poderá ser levado para um processo judicial depois. Ele nasce ali e ele morre ali. Tá? Que nós estamos, então, quando houver dúvidas se é confidencial ou não, se socorram nesse dispositivo de lei, salvo se as partes determinarem ao contrário. Ainda dentro do artigo 30, parágrafo 2º diz que a prova apresentada em desacordo com o dispositivo neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Vamos dizer que se valham de algum documento que tenha sido produzido apenas para o processo judicial ou arbitral. Pelo que traz o próprio parágrafo 2º do artigo 30, este documento, essa prova não servirá, né, como para dentro do processo, não será admitida dentro do processo. Se isso acontecer com vocês, se vocês tiverem uma mediação e alguém apresentar um documento que foi produzido apenas na mediação como prova no processo judicial, usem esse artigo, né, para embasar o pedido de afastamento desse documento do processo. Parágrafo 3º. Não está abrigada pela regra da confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública, tá? Aquilo que a gente costuma falar muito nas mediações, especialmente isso ocorre muito nas mediações de família, né? Possível verificação de crime durante o procedimento de mediação. Eu tive apenas um caso até hoje, que era uma situação que envolvia o abuso sexual de um menor, né? Mas a mediação foi encerrada, né? Tão logo se percebeu que o caminho da mediação levaria a essa notícia. Tá? Parágrafo 4º. A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final de mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas no termo do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Tá? Isso é muito interessante nós lembrarmos que nós trouxemos aqui as exceções do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, e quando nós falamos lá no artigo 14, que quando nós falamos da declaração de abertura, que diz que o mediador deve esclarecer para as partes sobre a confidencialidade, ele também deve esclarecer as exceções à confidencialidade. Lá no artigo 14, vocês lembram, dizia assim: o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade. Isso se aplica também às exceções a essa regra de confidencialidade, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Desde o início, isso deve ser informado, né? Para que, com base nessas informações, os mediandos, a partir da sua autonomia, da vontade, decidam se querem ou se não querem participar do procedimento de mediação.
Artigo 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Isso aí, nós já tínhamos comentado, né? Que são o que é o caucus, quando nós falamos que o mediador pode decidir se ele quer conversar com as partes separadamente. Essa confidencialidade também está aí. Se a parte permitir que seja levada, ele pode levar. O que se mostra na prática muito comum nas sessões privadas, se alinhar, se trazer uma ideia de um possível acordo e depois se levar essa ideia para outra parte, ou se leva, daí se traz para a sessão conjunta. Às vezes essas informações, elas não é que elas não possam ser levadas individualmente para outra parte, ela também não pode ser levada para a sessão conjunta se a parte assim não permitir, se o mediando assim não permitir. Gente, assim nós encerramos a mediação entre particulares. E entramos no capítulo 2, que trata da autocomposição de conflitos e que for parte pessoa jurídica de direito público. Acho muito importante nós nos atentarmos aqui para o título desse capítulo, tá? O nome desse capítulo. Da autocomposição de conflitos. Autocomposição é diferente de mediação. Vamos lembrar que a mediação é aquilo que é dito lá no início, né? Lá no parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único do artigo 1º? Isso. Lembrar que a mediação considera-se mediação atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Se faltar algum desses requisitos, não é mediação. E o que nós vemos na administração pública são situações em que não ocorre exatamente dessa forma. Por isso, ela não deixa de ser válida. Eu acho que isso é muito importante nós pensarmos. Ela apenas não é mediação. A autocomposição é quando as próprias partes elas decidem por elas mesmas, né, um resultado final da controvérsia. Mas não significa que muitas vezes não possa ser com um juiz. É uma autocomposição, mas não é uma mediação. Certo? Elas podem decidir apenas entre elas, é uma negociação. Negociação é uma autocomposição, mas não é uma mediação. Então, eu vejo que neste ponto, né, o legislador foi muito feliz em fazer essa separação, porque realmente o que nós vamos estudar no decorrer desse capítulo não é mediação. Em que pese, em alguns momentos, nós podemos ter alguma exceção que nos encaminhe para a mediação como uma alternativa de autocomposição do conflito da administração pública, mas não é a regra geral, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês no início, vamos deixar para fazer essas perguntas no final, porque muitas dessas situações vão se repetir ao longo dos artigos e conforme a coisa for andando, ela vai ficando mais fluida, vocês vão ver. Confiem em mim. Então, das disposições comuns, tá? Sem contar, gente, que muitos desses artigos, eles são autoexplicativos, tá? Então, eles não demandam mais do que uma interpretação de texto e um pouquinho de conhecimento daí jurídico, né? E aqui nós estamos falando, tem muitos advogados, né, que vai dessa ideia de nós sabermos até onde podemos ir juridicamente para decidir pela autocomposição na esfera, né, nas questões de pessoa jurídica de direito público. Bueno, artigo 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver com competência para 1. Dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública. 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particulares e pessoas jurídicas de direito público. 3. Promover, quando couber, a celebração do termo de ajustamento de conduta.
apesar de estarmos na Lei 13.140 de 2015, o CPC também fala disso lá no artigo 174, tá? Ele fala que União, Estado, Distrito Federal e municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relativas à solução consensual de conflitos no âmbito da administração, no âmbito administrativo. O CPC, ele já traz esse nome de mediação e conciliação, mas, como eu digo, eu prefiro interpretar, né? Talvez eles não tenham sido muito harmoniosos na escolha das palavras, não tenham sido tão acertados como foi a Lei 13.140 de 2015. Digo para vocês que a ideia dessa criação de câmaras pelo âmbito público, né? Talvez seja a maior forma de política pública neste sentido, muito mais, né? Pensando que nós estamos falando em administração pública, eles conseguirem resolver os conflitos entre eles próprios, né? Nós vemos uma grande dificuldade de mediações com pessoas jurídicas de direito público. Eu faço mediações em ações civis públicas, eu já fiz algumas, e existe uma dificuldade no trato, né, muitas vezes com os stakeholders que estão ali na mediação. E através dessas câmaras eu vejo que se torna muito mais palatável, inclusive para as pessoas que estão participando do procedimento, né, a tentativa autocompositiva. O modo de composição e funcionamento das câmaras, de que trata o caput, será estabelecido em regulamento de cada ente federado. 2. A submissão do conflito à Câmara de que trata o caput é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado. O que nós temos aqui? Primeiro, nós dependemos dessa regulamentação. Então, a Lei 13.140, ela abriu as portas para que isso acontecesse. Não são todos os locais que têm essas câmaras, certo? Posso dizer para vocês que hoje, desde 2016, o município de Porto Alegre tem uma câmara neste sentido, que ela trata, na verdade, o nome é a Central de Conciliação, que, deixa eu ver, ela é formada, eu vou ler aqui para vocês que eu não me recordo. A Central de Conciliação de Porto Alegre é formada por 3 câmaras. Uma Câmara de Indenizações Administrativas, uma Câmara de Mediação e Conciliação e uma Câmara de Conciliação e Precatórios. Esta Câmara de Mediação de Indenizações Administrativas, ela vem trabalhando muito com, por exemplo, acidentes de trânsito provocado por buracos nas vias públicas. Então, existe um regramento na lei que criou essas câmaras, que o cidadão leva um número X de orçamentos, leva um boletim de ocorrência que registra o sinistro, e a Câmara internamente vai fazer essa indenização. Ela também tem, né, como eu comentei, a Câmara de Mediação e Conciliação. E esta daí, eu vou até parar o compartilhamento para poder conversar melhor com você sobre isso. Eu tive a felicidade de visitar agora, em janeiro, a Câmara aqui de Porto Alegre, janeiro, fevereiro. Eu fui atendida pela doutora Patrícia, que é a procuradora do município, que coordena essa Câmara, e ela me trouxe assim, situações muito interessantes, inclusive um caso muito bacana, saiu na revista da Procuradoria do Município esse caso, tá? Eu vou abrir aqui só para trazer os dados para vocês e mostrar da importância disso. Ela trata de um caso que ocorreu aqui em Porto Alegre. Tem uma região ali que é no Passo do Feijó, que é vamos dizer, na fronteira com outro município, em que uma determinada situação houve uma chuva muito forte, o arroio transbordou e causou, né, prejuízos a 212 famílias. Então, nós tivemos 212 processos no Poder Judiciário. Os procuradores do município que estavam resolvendo esses processos resolveram levar para a Câmara de Mediação esses processos para tentarem resolver lá, ao invés
de resolver no judiciário. Desses 912 casos, eles conseguiram conciliar 695. É um número bem expressivo. Então, o fato ocorreu em 2013 e eles conseguiram solucionar em 2017, isso, 4 anos depois. Certamente, considerando a matéria, né, em discussão, esses processos levariam muitos e muitos anos. A controladoria do município fez um levantamento, né, considerando o custo, né, dos processos, de um processo judicial para o município, os custos das indenizações e tudo mais, e ele calculou que com esses 695 acordos, o município teve uma economia de 9 milhões de reais. Então, mais do que tudo, a autocomposição, a administração pública é uma estratégia. Atinge rapidamente o cidadão, consegue, né, esse rapport, inclusive, entre município e cidadão, diminui os custos do município, né, o gasto público, entrega com maior eficiência o resultado para aquele litigante, né, para o jurisdicionado, que precisou fazer esse movimento, né, para ter a sua reparação. Esse é um dos exemplos. Quem tiver a revista da Procuradoria-Geral do Município de 2017, que saiu isso, esse que eu ganhei da doutora Patrícia, eu não sei exatamente como consegui-la, mas é bem bacana. Quem quiser, depois eu posso até mandar esse artigo escaneado para vocês. Quem quiser, depois me chama e me pede aí nas redes sociais, no e-mail, ou qualquer coisa assim, que eu encaminho para vocês esse pequeno artigo dela contando esse fato. Bom, vamos seguir onde nós estávamos. Parágrafo 4º. Não, quarto? Não, parágrafo 3º. Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial. A mesma coisa. Não se inclui na competência dos órgãos mencionados no caput desse artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Então, algumas coisas nós dependemos de lei, né? Nós não podemos compor, e aqui veio mais para explicitar isso, né? Deixar isso bem claro. 5º, compreende-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam o equilíbrio econômico e financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares. Aqui eu vejo muito que a gente tem as questões das parcerias público-privadas e as questões de licitação e até concessão, né? Que hoje nós vemos muito na questão do transporte público, né? Hoje, aqui em Porto Alegre, nós temos elas judicializadas, mas pela lei seriam matérias que poderiam ser né, feitos dentro de uma dessas câmaras. 33. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão... Aqui é a expressão que ela usa, mediação, esse capítulo, tá, gente? Mas a ideia é essas câmaras de autocomposição. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na seção 1, da subseção 1, da seção 3 do capítulo 1, que é o nosso procedimento de mediação, que é hoje que nós estamos usando. Como eu falei, como foi o caso, por exemplo, desse do transporte público em Porto Alegre, que está sendo resolvido por meio de uma mediação judicial, que está justamente, né, nessa referência, né, que o artigo 33 fala. Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar de ofício ou mediante provocação procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. Artigo 34. Aqui, muito parecido com o que nós temos no capítulo que trata da mediação entre particulares.
A instauração do procedimento administrativo para a resolução consensual do conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição. Vocês lembram que lá nós temos no artigo 17 que a mediação suspende o prazo prescricional. Aqui, a instauração do procedimento também suspende o prazo prescricional. Parágrafo 1º. Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalidade do pedido de resolução consensual do conflito. Ou seja, depois de feito o pedido, nós teremos esse juízo de admissibilidade, né, emitido pelo órgão competente, e aí sim, o prazo de interrupção da prescrição será na data que foi feito o pedido. Como sempre, nós temos exceções, né, e a lei da mediação, ela traz uma série de informações, ela traz uma série de referências, mas sempre as questões tributárias, elas são tratadas à parte, elas nos remetem ao que diz o CTN. Parágrafo 2º, em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto no Código Tributário Nacional. Lucas, se com relação a essas questões tributárias tu tiver alguma observação a fazer, tu me interrompe, tá? Combinado. Não, por enquanto tá tranquilo. Acho que depois, mais pra frente... Depois eu tenho uma observação lá sobre a confidencialidade, mas aí deixamos para o final. Tá. 35. Opa, esse 35... a gente faz muito e as pessoas não sabem o que fazem. As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão com fundamento em 1. Autorização do advogado-geral da União com base na jurisprudência pacífica do STF ou dos tribunais superiores, ou 2. Parecer do advogado-geral da União aprovado pela Presidência da República. É autocomposição, mas é por adesão, gente. Tá? Ou seja, não há uma negociação aqui. São estipuladas regras e as pessoas que preencherem essas regras podem aderir a essa forma de composição. Claro, como nós falamos em administração pública, não basta apenas a vontade da administração pública, nós temos que ter estes requisitos. Por isso que eu falei para vocês, quando lá na primeira aula, no início da primeira aula, que a Lei 3.140 tratava da mediação entre particulares e autocomposição da administração pública, ela também trazia algumas alterações, tá, em decretos e na legislação que tratava dos poderes do advogado-geral da União. Por quê? Porque vocês vão perceber que agora nós vamos fazer muitas referências a ele. E o que essa mudança trouxe? Ela trouxe maior liberdade, trouxe uma margem maior, né, para o advogado-geral da União atuar. Parágrafo 1º. Os requisitos e as condições de transação por adesão serão definidos em resolução própria. Tá? Então, vem tratado quais são os critérios para que alguém possa aderir a essa situação compositiva. Parágrafo 2º. Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento a esses requisitos e as condições estabelecidas na resolução administrativa. Parágrafo 3º. A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, tempestivamente habilitados, mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da controvérsia. Ou seja, nós estamos aqui diante de situações muito objetivas. Por exemplo, pode aderir quem tem a partir de 65 anos. Tu tem que provar que tu tem 65 anos. Mas é possível para todo mundo que tem 65 anos, dentro de determinados requisitos. Certo? Então, quando nós tratamos, nós percebemos que quando falamos de mediação, nós tratamos questões muito subjetivas. Nós trabalhamos sentimentos, nós trabalhamos emoções, nós trabalhamos, inclusive, que os mediandos podem, muitas vezes, pretender diferente do que está na lei. Não pode ser contra a lei, mas pode ser diferente do que está na lei, né? Vamos dizer assim,
Numa mediação entre particulares, eles podem decidir entre eles que eles vão dividir um patrimônio em 45% e 55%. Com relação à administração pública, não basta a vontade do administrador. Existe essa série de requisitos que precisam ser atendidos. Quando nós falamos que existe um engessamento na mediação com a administração pública, realmente há, porque se nós pensarmos em usar a mediação como nós estamos acostumados a usar na mediação entre particulares, nós não vamos conseguir. Como eu digo, não existe melhor nem pior, existe o adequado para cada situação. E com relação à administração pública, é muito mais um caso de autocomposição do que mediação, como a própria lei vem trazendo. Parágrafo 4º. A adesão implicará a renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a ação, ou recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no que tange os pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa. Se o interessado for parte no processo judicial, inaugurado por ação coletiva, a renúncia do direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante petição dirigida ao juiz da causa. 6º, a formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão não implica a renúncia tácita, a prescrição, nem a sua interrupção ou suspensão. Bom, aqui nós estamos vendo ali no 4 e 5 que existe um processo, ou seja, pensa o seguinte, tem um processo e tu vais fazer a adesão com a administração pública lá na administração pública, ela não é feita no processo, mas ela gera efeitos lá no processo. Isso que é muito importante. Seja um processo individual, que é o que trata aqui o 4º, seja um processo coletivo, né, de que trata aqui o artigo 5º. Então, não pense que vão fazer lá e vão ganhar lá no processo, porque no momento que tu vai aderir, né, a composição administrativa, aquela parte que tu conseguiu compor, que faz parte do processo, lá no processo, tá? Ela é afastada, lá ela deixa daí o processo deixa de prosseguir para ti com relação àquilo, tá? Que pode ser a totalidade do processo ou não, como diz aqui, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa. Pode ser que a resolução trate apenas de parte daquele conflito judicial. 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre os órgãos ou entidades de direito público que integram a Administração Pública Federal, a Advocacia Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observado os procedimentos previstos no ato do Advogado-Geral da União. Na hipótese do caput, se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la com fundamento na legislação à fé. Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face da pessoa jurídica de direito público federais, a Advocacia Geral da União poderá solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adequação orçamentária para a quitação das dívidas reconhecidas. Com relação a essa parte final aqui, né, de readequação da adequação orçamentária, a gente vê muito, né, nas ACPs, às vezes ser necessário para poder ter seja pela sentença ou seja pela autocomposição. Lucas, eu vi que tu deu uma risadinha quando eu falei nesse tópico aqui de cima. O que é que tu queres colocar? Não, é que eu acho que é importante frisar primeiro que nós estamos no âmbito da administração pública federal, em que os poderes do advogado-geral da União são bem diferentes de um procurador-geral do Estado, procurador-geral do município. São competências bem distintas. E o que eu ia trazer para reflexão é que, num primeiro momento, poderia causar uma certa uma certa perplexidade em submeter a tua demanda para um mediador. Vamos imaginar, o advogado-geral da União aqui estaria, entre aspas, sendo mediador.
Mas se os dois órgãos da administração pública federal não conseguirem compor o conflito, o advogado-geral da União toma uma decisão. Então, por isso que é importante chamar a atenção que é uma autocomposição. E por que que o advogado-geral da União é quem tomará a decisão? Porque, em última instância, é o advogado-geral da União que estará nos dois polos. É o advogado-geral da União que estará defendendo. Vai ser ele contra ele. Será ele contra ele. Então, por isso que ele já toma a decisão. Claro, obviamente, baseada lá, lembra, com aquela autorização do presidente da República, baseado em súmula... Jurisprudência. Aí vão pensar súmulas vinculantes dos tribunais superiores. Então, essa é a ideia. E com relação ao parágrafo 2º, o que acontece? O exemplo, o INSS que ganha, ou vamos botar assim, ganha, tá? Uma ação contra a União Federal. O caixa é único. Então, por isso que precisa dessa readequação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por quê? Porque é como tu tirar de um bolso e colocar no outro. Só que não é só tirar de um bolso e colocar no outro. É preciso uma readequação da previsão orçamentária para que isso aconteça. É como tu ganhar de ti mesmo. De certa forma só que na administração pública, especialmente na administração pública federal, esses entes possuem dotação orçamentária própria. Então é importante que isso aconteça. Outro exemplo, o judiciário ganha uma ação contra a União. Como é que faz isso? Tem que ter, é o mesmo órgão que está pagando. Digamos assim, o mesmo bolso, né? O Tesouro Nacional. Só que precisa essa adequação, por isso que precisa essa interlocução do advogado-geral da União com o Ministério do Planejamento, para que isso aconteça, assim, que funcione, né? Ótimo, Lucas. Vamos lá. Falta pouquinho para passar essa parte aqui da administração pública, gente. Como eu digo, é chato, mas é extremamente importante. Se nós tivéssemos isso, se isso funcionasse realmente, se isso fosse implementado, imagine você se todos os municípios tivessem suas câmaras de autocomposição, né? Quantas situações, né, dos cidadãos poderiam ser resolvidas diretamente com o município, ao invés de enfrentar, né, o Poder Judiciário, aquelas varas da Fazenda Pública, quantas situações nós poderíamos ser resolvidas. Mas vamos aqui, mais um pouquinho. Parágrafo 3º. A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar. Parágrafo 4º. Nas hipóteses em que a matéria objeto de litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator. Tá? Eu acho que fica bem claro que a composição extrajudicial não exclui a responsabilidade do agente. Em caso de ação de improbidade administrativa, nós temos essa necessidade de depender da anuência do juiz da causa ou do ministro relator, dependendo da instância, né, que nós estamos. Se me permite, Veridiana, volta ali, por gentileza, o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º é extremamente importante, colegas, porque ele afastou a vedação geral que havia na lei de... Como é que é o nome da lei? É a lei que trata da improbidade administrativa, tá? O que significava? Quando o agente público estava sendo investigado por algum ato de improbidade administrativa, era vedado qualquer tipo de transação. Com o advento desse artigo 36, parágrafo 4º, há a possibilidade de se fazer a transação para evitar a persecução do administrador público. Ou seja, é resolver, e aqui nesse caso, resolver administrativamente aquilo que deveria ou poderia estar num procedimento judicial. Isso é importante porque já era aplicável na lei de leniência. Ou seja, olha que coisa mais estranha, tá? Para vocês entenderem, eu sei que fica um pouco estranho para quem não atua na administração pública, mas o que acontece? Nós tínhamos, quando havia um crime, olha que interessante, quando havia um crime, o Ministério Público podia formalizar um TAC com o agente público.
Mas no caso de improbidade administrativa, havia proibição do TAC. Ou seja, tinha que ter uma sentença judicial contra ou a favor daquele agente público. Não poderia fazer um acordo. E aí as pessoas que trabalham muito com a administração pública, foi um excelente dispositivo legal que tornou isso possível. Era uma idiosincrasia da legislação, mas era o que tinha. Então, era impossível realizar um TAC em investigação ou até mesmo no processo de improbidade administrativa. Em contraposição, se houvesse qualquer outro tipo de crime, poderia fazer um acordo de leniência. Obrigado, Lucas. Artigo 37. É facultado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeterem seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia Geral da União, para fins de composição extrajudicial. Tá? O que a gente, resumindo aqui, o que é? Os entes federados em conflito com o ente federal podem mandar para o próprio ente federal dirimir o conflito entre eles, tá? Mais ou menos, a explicação é mais ou menos essa. Os artigos que eu li sobre esse artigo, a doutrina que eu li sobre esse artigo mostra que nenhum doutrinador acredita que isso vai ocorrer, porque é como tu ter um conflito, pensa o seguinte, vai ter um conflito com alguém superior e tu vai pedir para essa própria pessoa, essa própria entidade superior decidir, né, resolver esse conflito que tu tem com ela. Né? Na verdade, a ideia da autocomposição, né, dessa escolha, ela está mais dentro daquela primeira ideia de que nós estamos diante de alguém que tem um poder decisório, né, para resolver essa situação conflituosa. 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a crédito inscrito na dívida ativa da União. Não se aplicam, aqui daí nós temos todas as exceções acima, por isso que eu falei, se vocês tivessem perguntas, eles deveriam se repetir. Então, não se aplicam o inciso 2 e 3 lá do caput do 32. As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços em regime de concorrência não poderão exercer as faculdades previstas no 37, o anterior àquela, né, dos entes federados levarem para a federação a resolução dos conflitos. 3. Quando foram parte as pessoas que alude o artigo 36. Então, sempre que vocês estiverem nos dispositivos de cima, vocês venham ler o 38 para ver se vocês não estão em alguma exceção, tá? Tá. Quando forem as partes as pessoas que aludem o artigo 36. A submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia Geral da União implica renúncia no direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. B. A redução ou cancelamento do crédito dependerá da manifestação conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro do Estado e da Fazenda. Aquilo, como eu falei, assim, trabalhar com a administração pública não é tão simplista, não basta eles terem boa vontade. É preciso essa comunicação entre os órgãos para que a composição aconteça. Veridiane, volta ali só para dar uma explicação para o pessoal. Por que no 38, inciso 2, ainda que as empresas públicas ou suas subsidiárias, elas estão excluídas dessa possibilidade? Porque isso seria inconstitucional ao conceder essas empresas que estão submetidas ao regime de concorrência uma prerrogativa que não tem e que não pode ser estendida às empresas privadas. Então, vamos lá. A CE, como é a outra? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, eles não podem utilizar essa previsão do 37. Submeter a demanda deles a uma análise prévia do Advogado-Geral da União, porque senão eles estariam tendo uma vantagem competitiva com relação às empresas privadas. Então, essa é a justificativa
de por que ainda que integram a administração pública, não pode se utilizar desse mecanismo. Obrigada, Lucas. Artigo 38. Parágrafo único. Já estamos lá no único. O disposto nesse artigo não afasta a competência do advogado-geral da União, prevista nos incisos 6, 10 e 11 da Lei Complementar 73 e da Lei 9.469. Essas são aquelas leis que eu falei lá no início que foram alteradas, certo? Pela própria Lei 10.140 de 2015. Artigo 39. A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração pública federal deverá ser previamente autorizada pelo advogado-geral da União. Ele traz o mesmo espírito do lado 36 segundo, certo? Que no qual o advogado-geral da União é que vai dirimir as controvérsias, caso não haja composição nos litígios entre os entes federados. Então, aqui vem aquela mesma ideia, né? Que para a propositura da ação, que nos dois lados vão estar as entidades de direito público, antes temos que ter essa anuência, né, do advogado-geral da União. 40. Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial de conflito somente poderão ser responsabilizados civil, administrativa e criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiros ou para tal concorrerem. Na verdade, ela exclui a ideia de culpa, né? Tem que ter essa necessidade de benefício próprio, inclusive que nós tínhamos essa grande dificuldade, né, dos servidores se comprometerem com os procedimentos compositivos extrajudiciais por este receio. Então, aqui a lei traz essa necessidade. Ela exclui a possibilidade de culpa, né, erros técnicos, omissões ou negligências, e tem que ter ainda esse outro ponto, que é o benefício do agente. Então, aqui, com esse artigo 40, nós encerramos essa parte da autocomposição com a administração pública. Deixa eu ver nosso tempo. Vai dar tempo da gente falar todo ele e ter aqueles debates finais. Pessoal, acredito que vocês foram deixando agora para o final, né, gente? Então, nós estamos às disposições finais, como eu digo, as disposições finais de uma lei é para ajustar aquilo que não foi tratado ao longo da lei, né? Artigo 41. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar banco de dados sobre as boas práticas em mediação, bem como manter a relação de mediadores e instituições de mediação. Aquilo que eu mostrei para vocês do cadastro, né, que eu mostrei, acho que foi no final da primeira aula, o Cadastro Nacional de Mediadores, né, é uma dessas boas práticas, né, a serem exercidas como forma da disseminação da cultura do consenso. Artigo 42. Aplica-se essa lei, no que couber, a outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e aquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. Falando do caput, aqui é interessante essa ideia das mediações comunitárias e escolares, tem um grande número de pessoas trabalhando com a ideia de mediação escolar, né? E por que é importante nós pensarmos no que couber? Muitos desses trabalhos são feitos entre as próprias pessoas envolvidas naquela comunidade. Vamos pensar que seja a comunidade um bairro, na ideia de mediação comunitária, e as mediações escolares dentro da escola. Por que no que couber?
Vocês lembram que um dos requisitos do mediador é ser pessoa capaz? Mas capaz, a gente diz, né, ter capacidade civil. Nas mediações escolares, é muito comum se trabalhar em que os próprios alunos serão mediadores. Eles não teriam capacidade civil para serem mediadores na forma da lei, mas dentro dessas circunstâncias, eles podem ser estimulados a mediarem. Então, aqui, o 42 é bem bacana, que é onde se socorre para validar essas outras formas de mediação, né? Aquelas que não estão encaixadas aí naqueles requisitos iniciais lá da lei, né? Que não estão encaixadas lá no parágrafo 1º do parágrafo único do artigo 1º, mas tem essa extrema validade dentro do âmbito em que elas se inserem. E o parágrafo único traz que a mediação das relações de trabalho será regulada por lei própria. Até então, nós não temos uma lei própria da mediação trabalhista, certo? O próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho criou uma resolução deles com relação à política pública de mediação. A resolução 125 de 2010 do CNJ não se aplicaria às relações de trabalho, eles têm uma resolução própria para isso. Eu não me recordo se é a 174 de 2016 ou 176 de 2016, mas é uma dessas duas, que traz, inclusive, por exemplo, que os mediadores na Justiça do Trabalho serão apenas servidores da Justiça do Trabalho, né, aposentados ou na ativa. Então, diferente das mediações judiciais, por exemplo, no Judiciário Estadual e Federal, que podem ser, né, pessoas que não tenham sido servidores dessas justiças. 43. Veridiana, se me permite, Oi. retorna ali para o 42, parágrafo isso único. Acho que é importante frisar que no âmbito da Justiça do Trabalho, que nós temos o que ocorre nos sejusques da Justiça do Trabalho, não é mediação. Está mais dentro daquela forma que tu mencionaste do capítulo 2º da lei, que é autocomposição, porque ali nós temos, às vezes, juízes, às vezes servidores públicos, ativos ou inativados, mas nós temos um procedimento de autocomposição, porque, inclusive, mesmo sendo feito pelo funcionário público, inativo ou ativo, às vezes, e pela natureza da demanda, é necessário uma intervenção judicial, como, por exemplo, as partes estão discutindo determinado valor, é necessário discriminar a natureza das parcelas, porque dependendo da natureza das parcelas, haverá repercussões tributárias e fiscais. E muitas vezes tu precisa, ali naquele momento, de uma intervenção judicial, porque lembra, né, que um acordo entre particulares não afeta a natureza tributária das parcelas e nem pode afetar a arrecadação do fisco. Então, é necessário a intervenção de um juiz para que ele declare a natureza daquelas parcelas ou que ele homologue aquilo de pronto. Então, o que nós temos na Justiça do Trabalho, por sua especificidade, e como a Veridiana mencionou, não é certo ou errado, mas é o mais adequado, nós temos procedimentos de autocomposição e não de mediação. Bom, o artigo 43. Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para a resolução de conflitos entre particulares que versem sobre atividades por eles reguladas ou supervisionadas. Um exemplo deles é o consumidor.gov, tá? São câmaras de autocomposição, certo? Que ela não é uma câmara particular, ela tem essa finalidade, ela é uma câmara que resolve conflitos entre particulares. Vamos pensar o seguinte: consumidor X e a loja Y, certo? E que tem essa função, ela é uma câmara criada justamente com relação a essas atividades que são reguladas e supervisionadas pela própria administração pública. Gente, o artigo 44 e o 45, eles trazem as alterações naquelas legislações que eu falei para vocês que repercutem no Advogado-Geral da União, tá? O 46 traz algo
né, que hoje nos é comum, dizendo que a mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Parágrafo único. É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas nessa lei. Então, ainda que a parte esteja lá, se valendo desses meios, né, da internet ou outros meios de comunicação, a parte pode participar, mas lembrando que ela está sobre as regras da Lei 13.140 de 2015. Eu acho que hoje isso aqui está sendo o mais comum e é graças a esse movimento que nós estamos aqui neste trabalho. E, desta forma, eu encerro com vocês os nossos slides. Encerramos, assim, a nossa Lei 13.140 de 2015, no que se refere à resolução entre a mediação entre particulares, assim como a autocomposição com a administração pública e essas disposições finais. Acho que o nosso curso era isso, Lucas. Não sei. Tá com o seu microfone Tá, fechado. agora abri. Tu pode voltar, por gentileza, no artigo 34, parágrafo 4º, se não me engano, é aquele lá da exceção de informação tributária pela Câmara. 34? Eu não sei se é o 34, eu não me lembro, eu sou péssimo para número. É o da confidencialidade. É o 30, eu acho, né? Deixa eu me lembrar o que tu quer aqui de mim. Acho que Tu... é o último antes Tá, do início. só um pouquinho. Bah, podia ter anotado, né, meu parceiro? Ah, pois é. Artigo 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte na ação privada a outra? Não. A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput Isso, esse prestarem daí. informações à administração tributária após o termo final de mediação, aplicando-se aos servidores a obrigação de manter em sigilo das informações compartilhadas no termo do CTN. Pois bem, colegas advogados e colegas mediadores. Esse dispositivo legal, ele ainda não foi questionado, tá? Porém, existem, aí, só chamar a atenção para vocês que existe sempre um comparativo muito forte entre a arbitragem e a mediação. Se usa Qual é muito... o artigo? É o parágrafo 4º do artigo 30. Então, existe muita utilização dos institutos e do que é praticado na arbitragem, então é transposto para a mediação por, obviamente, faltar ainda a mediação um caldo para resolver seus próprios problemas. O que é importante para mediadores, advogados e câmaras com relação a isso, tá? Já há decisões, ainda não está pacificado no STJ, que não compete às câmaras, aí no caso, aos árbitros ou às suas câmaras, prestar informações à Receita Federal, sem que a Receita Federal, primeiro, crie e estabeleça um procedimento administrativo de investigação daquele jurisdicionado. O que aconteceu? Para vocês terem uma ideia. No Rio de Janeiro, no âmbito do TRF da 2ª Região, a Receita Federal notificou todas as câmaras de arbitragem e de mediação para que elas enviassem, se eu não me engano, desde 2011, todo e qualquer laudo arbitral, termo de entendimento para a Receita Federal, para eles, a partir daí, começarem a investigar as pessoas. O que aconteceu? A OAB do Rio de Janeiro, junto com a CMBA, a Confederação Brasileira das Câmaras de Mediação, eu acho que é isso, né, Virginia? Ingressaram com mandado de segurança e tiveram a segurança deferida em razão disso. Por quê? Porque não compete a esses órgãos, porque não estão elencados no CTN como órgãos obrigados a prestar informações gerais à Receita Federal. Isso é importante para os colegas que estão lidando com mediação,
para que, se tiverem algum problema dessa natureza, um ofício, alguma perseguição, vou usar porque a Receita Federal vem e ainda impõe multa e severas penalidades contra a Câmara e os mediadores, que busquem auxílio, que vão, por exemplo, na OAB, ou busque o órgão de classe, alguma coisa assim, ou um advogado, para se precaverem. Por quê? Porque pode entrar num problema. Prestar informação e a informação não deveria ser prestada, então tu tem um problema lá com o jurisdicionado e depois um problema com a Receita Federal. Então, isso é bem importante e eu gostaria de deixar isso claro para vocês. Não está pacificada, mas também não é um dispositivo legal de plena eficácia. Isso, É Lucas. isso. Pessoal, né, hoje a gente fez invertemos um pouco a ordem, expomos primeiro toda a situação, toda a lei, para depois entrarmos no debate, que era para, né, conseguirmos vencer a matéria, tendo em vista que tivemos a felicidade de que nas 2 primeiras aulas nós tivemos muitas intervenções, muitas contribuições, então hoje ficou mais justo, mas estamos aqui, eu sei que tem gente que tem algumas dúvidas que ficaram da aula passada, que queriam colocar hoje, sintam-se à vontade para falar ou da semana passada ou de hoje, né? As dúvidas que vocês têm. Veridiana, tá ouvindo? Uhum. Resumindo, tá? Na pré-processual, eu sei que não há aquela necessidade de advogado. Nas privadas, também não é aquela obrigação, porque justamente a mediação e a conciliação vieram para facilitar a vida. E na judicial, se a parte não tiver acompanhada, aí ela vai ter que se obrigar, porque o processo já está tramitando. Mas se o advogado não vier e ela estiver preparada para decidir e tiver condições de decidir o conflito e entrar num acordo, ela pode, independente do advogado, né? Esse é o resumo. Assim, Dantas, uma coisa que a gente verifica na prática, outra coisa foi o que eu digo que é por interpretação de lei. O CPC diz que as partes devem estar acompanhadas, certo? O que eu questiono, e eu digo assim, por isso que eu digo que não existem respostas prontas, mas a gente precisa saber das consequências dela. Vamos dizer que uma parte vai sem advogado, é feito o acordo, o advogado depois né, não concorda com esse acordo e recorre dessa decisão de homologação. Eu percebo aí, falando bem juridicamente, que nós estamos na infringência direta de lei federal. Nós podemos discutir isso até o STE, até o STJ. Nós estamos aplicando as práticas, nós sabemos a essência da mediação, mas nós temos que ver que a lei não traz isso. Eu acho que isso é importante nós fazermos. Eu faço muita mediação sem advogado, certo? Que os advogados não comparecem, o advogado que começa a sessão e diz que tem outro compromisso e vai embora. Eu faço esse acordo, vai ser homologado. Agora, se tiver a discussão, a questão que eu quero colocar sempre aqui é o seguinte: nós sabemos que pode haver discussão e nós temos que estar preparados para essa discussão. Mas é isso que aí entra o repórter, porque todos os repórteres não é rapport, não é rapport. Não, eu estou falando de lei. Então, mas mesmo mas aí que está a previsão legal da mediação e da conciliação, é que prevalece a vontade das partes, porque não está se discutindo culpa e nem mérito. Não se discute culpa e nem mérito na mediação. Né? Isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecido no repórter. Tu consegue me dar certeza que o juiz não vai deixar de homologar, ou se o advogado questionar, que o tribunal não vai reformar por ele não estar presente? Tenho certeza, porque já aconteceu comigo várias vezes. Não, só se mudaram. Cada cabeça é uma sentença. Eu tive um processo que voltou para mediação, porque ele foi feito sem a presença de advogado, o advogado recorreu e o TJ mandou voltar para mediação. Aí tudo bem, aí é recurso, cada caso, cabeça de juiz e pata de cavalo, mas é por isso que eu estou dizendo. Mas a regra da mediação... O objetivo desse curso é trazer essa reflexão para que vocês saibam que isso pode acontecer.
Não adianta dizer assim, é assim. Gente, não é assim. A lei não está dizendo isso. E nós temos que saber das consequências dos nossos atos. Tanto que tu tem que lançar a inconformidade do advogado no termo e vai para o juiz. Eu peguei vários casos que o juiz homologou o acordo e intimou ele para recorrer. E a parte queria fazer o acordo. Ela abria mão de certos valores. Então, porque aí não tem vantagem, não tem por que ter mediação. Se a parte não pode manifestar, tudo bem que há necessidade de advogado presente, por dispositivo legal, para não desmoralizar a classe, para não criar desemprego, que eles acham que ia acabar a profissão de advogado com a mediação. Nada disso, nada a ver. Pelo contrário, o advogado colaborativo ajuda muito numa mediação, na conciliação. Mas o que eu quero dizer é que tem certos advogados, agora já passou bastante, que não admitiram. E eu vi vários casos que nem recorreram, porque sabiam que não ia levar. Mas, claro, tem as exceções, né? Veridiana, eu sempre lembro uma outra questão, Dantas, em que é importante nós sabermos em que fase processual nós estamos na mediação. Porque eu já me deparei com muitas situações, tanto quanto como advogado e como mediador, e infelizmente, ou felizmente, como mediador eu consigo compreender e consigo estabelecer esse rapport que tu mencionaste, Dantas. Mas já como advogado encontrei uma certa dificuldade, porque de certa forma os mediadores saem com aquela ideia dos cursos de formação, em que o advogado não é o protagonista da ação. Perfeito. Depende da fase do processo. Se for na fase postulatória, o advogado não é protagonista. Se nós estivermos numa fase de cumprimento, o advogado é tão protagonista quanto a parte, porque ele é credor. Então, só um pouquinho, deixa eu terminar meu raciocínio. Então, é importante, e aqui nós estamos num curso para trazer reflexão, e nós temos mediadores aqui. E aí eu trago esse alerta para os colegas mediadores tomar esse cuidado e compreender em que momento processual vocês estão trabalhando na mediação. Se nessa mediação nós já estamos trabalhando com créditos. Porque uma vez que o advogado seja credor, colegas, ele é parte. Já está fixado os honorários deles. Ele está executando um direito dele, então o que pode acontecer? Também é importante trazer essa contribuição para os colegas mediadores. Não pode haver um entendimento parcial na mediação? Pode. Então, pode ter um entendimento dos créditos do cliente e não ter o entendimento dos créditos do advogado. Se isso vai impedir a outra parte de fazer o acordo, bom, aí é uma outra questão. Mas temos que ter esse cuidado e eu chamo muita atenção para os colegas mediadores sobre isso. Tá? Cuidado com o momento processual em que vocês estiverem mediando. E advogado que está aqui nos ouvindo ou que depois assistir a nossa aula, lembrem o mediador. Por quê? Porque às vezes o mediador... Eu já fiz uma mediação que foi bem complicada, gente. A gente teve que fazer 2 reuniões individuais, porque foi tratado a questão que foi trazida para o judiciário ali, era processual, e depois a questão dos honorários do advogado, porque não queriam, e ele disse que ele queria continuar pela sucumbência, e depois a gente fez uma reunião com ele, e fizemos com as partes, e foi resolvido. Então, teve 2 entendimentos dentro da sessão. Teve os honorários e teve... Porque até foi... Eu fiz a minha supervisão com a Carla, né? A Carla foi a minha supervisora, a Carla Delgado. E eu me lembro que ela tinha trazido isso no curso pra gente. E engraçado que eu peguei... Assim, olha, quando eu peguei aquele caso, eu me lembrei direitinho do que ela tinha nos trazido, como tinha ocorrido com ela. E a gente conseguiu fazer. Mas realmente, né, cada caso é um caso e depende da fase. Eu concordo contigo. Realmente tem razão nessa parte, quando já está na fase final, já tem uma sentença, né, já foram fixados o horário, isso aí que entra a habilidade do mediador. Já inclui tudo junto, senão não sai acordo. Por isso que eu digo que o nosso objetivo é trazer para vocês as informações. Aí com essas informações, desculpa, cada um faz o que quer com ela, né? Mas vocês precisam saber que isso
acontece. Vocês que são advogados, vocês que são mediadores, precisam saber que isso existe. Agora, se vocês vão querer usar ou não vão querer usar, é a critério de vocês. Mas é minha obrigação, como uma pessoa que se debruçou sobre a lei da mediação, que estudou cada um dos artigos, passar para vocês essas reflexões. Que no dia a dia, às vezes, passa batido, às vezes, na nossa dinâmica, nós não prestamos atenção nisso, não sabemos que isso existe. E hoje você sabe, hoje vocês não têm desculpa. Então, isso é importante. Hoje, um grande divisor de águas que vai ter entre vocês e outros mediadores e outros advogados é que vocês conhecem a lei da mediação. Mas, queria mais alguma contribuição, Lucas? Mais alguém com alguma dúvida? Como é que estamos? Que hoje temos poucos presentes. Dantas, Giovana, Chayana, Valesca. Eu mandei ali no chat, Veridiana, um link para o pessoal. Mandei 2 informações, tá? Eu já mandei ali o número da resolução do CNJ, tá? Que é a 174 de 2016. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Desculpa. Isso, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É a 174 de 16. E antes eu mandei um link para que vocês façam uma avaliação do nosso curso. Então, sim que possível. Assim como nós mandamos nas mediações para que os medianos façam avaliação das mediações, também tem avaliação do curso, tá, gente? Exatamente. Tá? Eu acredito que as aulas, né, Veridiana? Eu acho que até início da semana que vem nós consigamos colocar essa também no YouTube para o pessoal assistir. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida da semana passada? De ontem ou semana passada? Tu tá com semana passada, Veridiana. Eu tô com semana passada, sei. Eu tô cansada, já é sexta-feira, Lucas. Eu quero trazer só uma ponderação para os colegas, tá? Com relação à cláusula compromissória, tá? Não raro nós temos, às vezes, situações em que, como disse a Veridiana na apresentação dela, e eu trago essa ponderação para vocês, porque eu sou um contratualista, eu normalmente sou quem estuda e quem escreve e redijo os contratos no escritório. É importante ter bem claro o que as partes do contrato pretendem, ou o que eles imaginam que seja. Ontem, Dantas, tu trouxe aquela situação da prescrição e aquilo, eu fiquei pensando muito sobre aquilo, tá? E me ocorreu que eu tenho já tive situações em que na cláusula compromissória ficou estabelecido a suspensão do prazo prescricional no momento do pedido da instauração do procedimento de mediação. Ainda que ele não instaurado, mas a partir do momento. Então, é importante trazer, e a tua reflexão ontem também, eu fiquei pensando muito sobre ela, nós tivemos assim um certo embate, um defender um lado, defender o outro, mas é importante ter isso, e eu fui buscar nos meus alfarrábios, e sim, tem situações, e é por isso que o advogado, e aqui eu falo diretamente aos colegas advogados, terem cuidado na redação das cláusulas compromissórias, entenderem do que se trata o contrato, qual é o objetivo. Bem claro. Exatamente, exato. E assim, olha, dou uma sugestão, leiam sobre cláusula compromissória em arbitragem. A arbitragem está muito mais evoluída no Brasil, ela é muito mais conhecida, tem pouca coisa sobre mediação escrita ainda, principalmente cláusula compromissória. Então, busquem essas informações na arbitragem, obviamente, aí façam a devida ponderação com a mediação, mas é importante isso. Tá? Cuidado com a cláusula compromissória. Eu vejo cada cláusula compromissória aí que assusta. Não, e é importante ressaltar o que tu falou, que suspende a prescrição. É diferente de interromper a prescrição. Porque suspende, volta a contar tudo de novo. Interrompe, parou onde começou. Dali em diante, parou ali, continua a contagem. Isso é fundamental na hora de fazer uma sentença para ter que dar a prescrição num processo. Né? Que é diferente da decadência, que não se interrompe e nem se suspende. Então, no 17, parágrafo único, claríssimo essa questão ontem. Eu vou aproveitar, então, que nós estamos falando disso, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é o nosso site, tá, gente? E aqui em documentos,
Ó, vocês vão verificar, nós temos uma redação que criamos para uma cláusula compromissória de mediação e o nosso regulamento. Quem tem mais interesse em compreender melhor a mediação privada, as regras, os documentos que compõem a mediação privada, vocês podem se valer do que está aqui, tá? Nós temos ele está todo aqui, ou tem um PDF, eu acho que PDF você consegue baixar ele lá no final, ele está... Eu já peguei. Tem ali do ladinho, PDF. tem ali do ladinho. Onde é que está o PDF? Eu não enxergo. Só pode subir ele, Veridiana. Ah, não, é Ali que do ladinho ali, ó. eu estava com a fotinho de vocês em cima. Já quero direitos autorais teu aí, porque eu vou ler bem isso daí, achei super importante. E aqui nós temos uma redação que criamos, dando uma sugestão, né, de cláusula compromissória, que seria, no caso, a redação para incluir o Instituto Jurídico como sua Câmara de Mediação. Obviamente, cada um faz as suas devidas adaptações, mas seria aqui uma ideia baseada naquela exceção dos requisitos da cláusula compromissória. Em vez de botar todos aqueles requisitos que estão estipulados em lei para a cláusula compromissória, se vale de uma cláusula como essa aqui, né, que faz a referência a um regulamento de mediação. É uma cláusula bem básica, né, Veridiana? Esta aqui não é a uma inspiração, gente. Esta cláusula não deve ser utilizada no contrato de vocês. Isso aqui é o mínimo. Esse aqui é o mínimo que tem que ter lá, hein, gente? Veridiana, eu coloquei ali no chat, tá? Eu mandei um link, e aí depois eu posso trazer mais algum esclarecimento, que é aquilo que tu mencionaste hoje, eu acho que tu, de certa forma, tu falou mais en passant, que é sobre o negócio jurídico processual do 190 do CPC. Eu mandei um link ali para vocês no chat, tá? Tá. Gente, para quem não conhece, esse aqui é o nosso site, tá? Aqui em publicações tem um material bem bacana, tá? Que nós estamos sempre publicando material envolvendo mediação e gestão de conflitos, certo? Tem vídeo, tem tudo. Então, assim, de vez em quando, estão cansados lá de assistir Big Brother, ou já cansados de assistir novela, veio aqui pro site que sempre tem alguma coisa bacana. E o que eu posso dizer, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, é agradecer a presença de vocês, né? E dizer, nos sigam nas redes sociais, tem o nosso site, Facebook, tem o Instagram, sempre tem conteúdo novo, quase que diariamente alguma coisa, quando não surge lá falando, né, abrindo algum vídeo, né, contando alguma coisa. Ótimo, Giovana, ótimo. Além do link do feedback que vocês têm aqui, Lucas vai enviar um link por e-mail, né? Vou enviar depois, eu vou enviar. Quando eu enviar o link da aula, eu enviarei também o link para o pessoal preencher para nós, porque hoje a nossa audiência foi um pouco menor, né? Sextou, né? Então, Sextou. mandarei para esses colegas. Também, eu aticei o pessoal que seria chato por causa da autocomposição e o pessoal ficou meio assim. Mas quem trabalha na administração pública é muito bom. Foi um grande avanço. E, bom, obrigada, Giovana. Então, vocês vão receber antecipadamente uma informação. Se preparem, agendem, reservem a última semana de abril, que nós teremos um workshop bem bacana. Não é jurídico, só vou dizer isso. Então, se preparem que vai ter coisa bacana chegando por aí, certo? Para trabalharmos melhor essa ideia das mediações, da gestão de conflitos, vai ser algo bem legal. Então, em breve a gente manda mais informações para vocês. Obrigada pelo curso. Olha, excelente. A gente acha que sabe as coisas e aí a gente começa... É na vivência, né? Mas também é fazendo essa autópsia na lei que a gente... Necrópsia, autópsia. Na lei que a gente consegue visualizar melhor, ter uma outra visão. É verdade. As pessoas acham que sabem, mas elas não sabem. Gente, os meandros que tem na lei, né, são extremamente importantes. Oi, Valesca. Obrigada, né? Obrigada, Lucas, também. Eu tenho o prazer de fazer mediação com a Ver, então muitas coisas eu consigo pegar na prática, né? A gente sempre consegue fazer alguma coisa juntos mas realmente foi muito bom passar artigo por artigo, porque a gente acaba, né, que sempre na dinâmica do dia a dia vai passando batido, e sempre é bom parar e refletir novamente sobre todas as ferramentas e as possibilidades que a gente tem, né? De coração, foi excelente. Obrigada.
Eu quero Ótimo. dar os parabéns e gostaria de dizer que, como aluna da Júris, eu não estudei o artigo por artigo como estudei aqui e ouvi de vocês. Adorei, achei que foi muito esclarecedor. Ótimo, Muito obrigada, gente. obrigado. Obrigada. Então, aguarde informações dos próximos cursos. Compartilhe as nossas informações, divulgue para os colegas, aquilo que eu falei lá no primeiro dia, assim, ó, a gente tem que formar essa grande rede de pessoas que tenham esse mesmo Isso. propósito, né? Cada um Exatamente. passando um pouquinho para um outro colega, dando uma dica, nós vamos formar, né, um grande grupo de pessoas voltadas a favor da mediação, voltada a favor da gestão de conflitos. Início do mês que vem começa a revisão pelo Tribunal de Justiça, né? Da mediação judicial, dia 5, 6, me parece. Eu sei que veio bem em boa agora esse curso aqui para complementar agora com aquele do tribunal. Vamos ver qual é a novidade que tem lá na questão judicial, né? Ótimo. E assim, Ótimo, ótimo. Nós estamos engatinhando em termos de mediação no Brasil, né? O Chile está na nossa frente, a Argentina, né? Então, a Europa nem se fala. Então, isso é muito bom. sim. E cada dia que passa está crescendo. Vocês precisam ver o Mato Grosso. Tá? Eu estive em Sinop, praticamente assim, a Universidade Federal do Cuiabá, do Mato Grosso, assumiu e é um convênio muito bom, sensacional. Eles estão assim, ó, de vento em popa, também no centro do Brasil, para a gente que acha que só o sul e o sudeste estão na frente, não é bem assim. Eles estão muito bem na frente também, na Bahia também, eu tive informação. Realmente a mediação veio para ficar, queiram ou não queiram. Um abraço, obrigado. Um abraço.